Olá, tudo bem? Quem de fato colonizou o Maranhão? Como foi que começou a história do Maranhão? Quais os países que chegaram primeiro no Maranhão? Como tudo isso começou? Se você tem curiosidade de saber de fato como foi que tudo aconteceu, então fica até o final, se inscreve no canal, dá um like, compartilha para o máximo de pessoas e aí de imediato toca no sinozinho, ou seja, ativa as notificações e vamos deixar de enrolação, vamos começar a nossa aula de História do Maranhão. Aqui é professor Alberto Chaves, vencedores pensam positivo. Primeiro passo, o início da colonização do Maranhão. O nome do Maranhão é de origem indígena e significa o mar corrente. De fato, existe uma série de questionamentos. Quem teria de fato chegado no Maranhão? Eu quero que você guarde na sua cabeça que quatro países foram responsáveis em passar pelo Maranhão. Nós tivemos aí os espanhóis, nós tivemos aí os portugueses, os franceses e os holandeses. Mas como é que de fato começa essa história do Maranhão? Os primeiros contatos dos europeus com o Maranhão e a pré-colonização. O primeiro passo que nós temos que entender é o seguinte: a historiografia maranhense ela ainda não precisou sobre quem de fato alcançou primeiramente o Maranhão. Se foram os espanhóis, os portugueses, os franceses, os holandeses, tudo bem. Mas existe uma série de pontos que é necessário entender. Primeiro passo, nós sabemos que por volta de janeiro de 1500, o Vicente Pinzón, grande navegador a serviço da coroa espanhola, esteve no Brasil, na região em que se situa a Cabo de Santo Agostinho, logo em seguida alcançando o rio Amazonas, o qual denominou de Madus. Posteriormente, os registros dão conta que outros navegantes a serviço da Espanha se deslocaram pelo litoral. E tivemos aí também a presença dos espanhóis no litoral brasileiro. É bom salientar que eles não estavam preocupados em vir pisar no Brasil. Na verdade, o interesse deles era com os metais preciosos lá da região ali do Peru. No entanto, coube aos portugueses e franceses que, de fato, na verdade, iniciarem o processo de colonização do Maranhão. É bom salientar que já por volta em 1531, o navegador português Diogo Leite, ele reconhece a costa norte numa missão delegada por Martim Afonso de Souza, que na verdade o Martim Afonso de Souza é o cara que vai iniciar o processo de colonização do Brasil. Naufragou na foz do rio Gurupi, no lugar denominado Abra de Diogo de Leite. Olha o nome do lugar, Abra de Diogo de Leite. Já em 1534, o Brasil ele passa a ser dividido em capitanias hereditárias. E aí o Brasil vai ser dividido em 15 lotes de terras, dividido em vários donatários. E aí nós vamos ter, cabendo ao futuro estado do Maranhão, repetindo, cabendo ao futuro estado do Maranhão, uma parte muito importante do norte e nordeste, numa extensão aí que percorria em torno de 265 léguas em relação à linha de Tordesilhas. E aí, o que nós vamos ter de imediato? É simples. A partir daí, nós vamos ter algumas capitanias que foram doadas a João de Barros e Fernão Álvares de Andrade. Esses donatários, eles vão se associar a Aires da Cunha e vão organizar uma grande expedição para vir ao Brasil. O comando foi dado a Aires da Cunha, enquanto seus sócios eles vão permanecer na Europa. No entanto, a expedição, composta por navios e quase 1000 homens, partiu de Portugal em outubro
outubro de 1535, mas ao chegar ao Maranhão, adivinha o que foi que aconteceu? Simplesmente naufragou no canal do Boqueirão. Os sobreviventes, entre eles 2 filhos de João de Barros, chegaram a fundar um povoado chamado Nossa Senhora de Nazaré, que depois acabou sendo destruído pelos índios. Depois eu vou falar só da questão dos índios no Maranhão, ok? Em 1554, nós vamos ter aí Luiz de Melo e Silva. Ele naufragou na Croa dos Atins do litoral oriental. Em 1555, não obteve sucesso uma expedição dos sucessores de João de Barros. Já no início do século XVI, parte do Ceará por terra, com destino ao Maranhão, a expedição de Pero Coelho, que também fracassou, tentando alcançar o Maranhão. O padre Francisco Pinto foi vitimado pelos aborígenes. É bom lembrar que nós vamos ter, então, os portugueses, eles vão lançar várias expedições. Eles vão tentar ali dominar a região, colonizar o Maranhão pelo mar, desistem e acabam tentando colonizar pela terra. E aqui nós vamos ter também a presença dos padres jesuítas, que eles vão se lançar nesse tipo também de atividade, que era o sentido de colonizar o Maranhão, tudo bem? Mas a colonização do Maranhão, nós vamos ter aí várias missões religiosas, como a Ordem dos Franciscanos, os Carmelitas, os Mercedários, os padres jesuítas que se estabelecem no Maranhão. Em 1625 é fundada a Missão Jesuítica do Maranhão, com a chegada de Padre Luiz Figueira e consolidada com a missão capitaneada pelo Padre Antônio Vieira. Olha aí, o Padre Antônio Vieira, um dos padres jesuítas responsáveis aí pelo início da catequização dos índios, iniciando-se um longo conflito em torno da escravidão e tutela dos índios, que envolveram colonos e os padres da Companhia de Jesus. É bom lembrar que os jesuítas que vão entrar no Maranhão, eles estão com um propósito, que é o processo de catequizar. É bom lembrar que o Maranhão tem uma grande quantidade de índios, então nós vamos ter uma luta constante, lutas que vão envolver jesuítas, colonos, a coroa que vai tentar intermediar, essa Companhia de Jesus, que era conduzida por Inácio de Loyola, a serviço aí da disposição do Concílio de Trento de 1545, que era efeitos lá da Contra-Reforma Católica, que ou a igreja se moralizava ou ela perdia seus fiéis, e aí os padres jesuítas, eles vêm com a missão no Maranhão, que é o que? Catequizar os índios, justamente construir missões ou reduções, né? E os padres da Companhia de Jesus se arrastou pelo século XVII e século XVIII, tudo bem. Só que aí nós tivemos aí então, primeiro, os espanhóis. É bom lembrar que os espanhóis, porque estavam procurando ouro na região da Prata, e aí percorreram ali o litoral, perpassando. No entanto, eles acabam não colonizando, não se apoderando do Maranhão. Depois vamos ter a questão dos portugueses, como nós acabamos de relatar, através de várias expedições que irão acabar que serão fracassadas, porque vão naufragar. E nós vamos ter aí os franceses que vão se estabelecer no Maranhão, tá certo? Vocês podem observar aqui na ilustração. Os franceses no Maranhão em 1612, 1615. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Lembra que eu falei dos espanhóis? É bom lembrar que nesse cenário aqui se está vivendo a União Ibérica, o domínio espanhol. O que eu quero deixar claro? Mais uma vez, a presença dos espanhóis no Brasil, consequentemente no Maranhão. Porque vamos entender aqui, entendam que há um pacto colonial, ou seja, uma relação de exclusividade entre o Brasil e o Portugal, metrópole e colônia. Então o que acontece? Em 1580, quando as duas coroas elas passam a ser um só, que é a União Ibérica, que passa a ser o domínio espanhol, então o que acontece? A Espanha ela tem autoridade sobre Portugal, e Portugal que mandava no Brasil. Então, como Portugal vai ter que obedecer à Espanha, o Brasil acaba tendo que obedecer quem? Os espanhóis. Então é um momento que nós vamos ter aí a questão dos espanhóis também onipresente nas terras brasileiras, e consequentemente
Por causa de todo esse processo, as investidas que vão ocorrer serão constantes do litoral brasileiro. E aí nós vamos ter a entrada dos franceses em solo maranhense. Nesse primeiro momento, nós vamos falar aqui da invasão. Nós não vamos, na verdade, não vamos falar aqui do processo de colonização. Depois nós vamos falar da questão das invasões, das expulsões, como é que aconteceu tudo isso. Mas vamos lá. Em 1594, os franceses, comandados por Jacques Rifaud, estabeleceram-se em terras maranhenses para explorar as nossas riquezas, ou seja, as riquezas do Brasil, as riquezas do Maranhão. Contaram com o apoio das tribos indígenas locais pelo chefe Japiaçu. Então é muito importante lembrar disso. Jacques Rifaud, ele construiu uma feitoria. O que era uma feitoria? Um depósito de madeira, um depósito onde ficavam as mercadorias, ou seja, era uma espécie de armazém. E regressou à França, deixando como substituto Charles de Vaux. Olha aí como é interessante. Charles de Vaux viveu muito tempo entre os índios e desenvolveu um bom relacionamento com eles. Inclusive, chegou a aprender a língua dos índios. Ao regressar à França, procurou obter apoio do governo francês para estabelecer uma colônia francesa no Maranhão. Em 1612, nós vamos ter uma expedição francesa formada por 3 navios que chegaram ao litoral do Maranhão, fundando um núcleo de colonização denominado de quê? De França Equinocial. Eu gostaria que vocês não confundissem a França Equinocial com a França Antártica, porque a França Antártica é uma espécie de reduto que chega a ser fundado no Rio de Janeiro, oriundo lá dos franceses. Aqui não, os franceses na região, na verdade acontece assim, os franceses eles vão subir na região de um Palmirim, um Pauaçu, e vão gradativamente ocupando ali a região, que depois eles vão transformar isso na cidade de São Luís. Muito bem, vamos entender aqui. Então o que acontece? Vamos retomar aqui o raciocínio. Em 1612, então esses franceses chegam a uma expedição formada por 3 navios, fundam um núcleo de colonização denominado de França Equinocial, e a expedição era nada menos e nada mais comandada por quem? Por Daniel de La Toche, conhecido como Senhor de la Ravadière, nobre influente na França. Olha como essa informação ela é muito importante. No dia 12 de agosto de 1612, os franceses eles celebram a primeira missa em terras maranhenses. Em 8 de setembro do mesmo ano, ou seja, de 1612, Daniel de La Toche, Senhor de la Ravadière, fundou solenemente a cidade de São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII, rei menino da França. Então, o que nós vamos ter aqui como importância? Que os franceses, é bom lembrar que tipo de francês é esse? Lembra que eu estava falando União Ibérica, a União Ibérica que Portugal e Espanha são altamente católicos? Esses franceses que estão aqui são franceses huguenotes, calvinistas, que têm uma outra visão. A ideia lá de Calvino, que o lucro e o trabalho, ele dignifica o homem, que é a religião que passa a ser a religião da burguesia, a religião que passa a legitimar e consolidar o capitalismo. Então é bom também você lembrar desse fato importante. Então o que acontece? Os franceses acabam fundando a cidade de São Luís. Então vamos recapitular aqui. Quem de fato passou então pelas terras do Maranhão? Nós tivemos aí os espanhóis, aquela ideia de encontrar metais preciosos lá por volta de 1500, que eles vão fazer uma pequena andança, né, por volta de 1580. O navegador Vicente Pinzon, a serviço da coroa espanhola, esteve no Brasil, na região ali que se situa ali de Cabo São Agostinho, né, tudo bem. Juntamente aí passam outros navegadores espanhóis como Diego de Lepe, Alonso de Ojeda, Américo Vespúcio e Juan Solis. Mas nós tivemos depois Ares da Cunha e outras expedições, que foram a questão dos portugueses. E os franceses que acabam fundando a cidade de São Luís no dia 8 de setembro de 1612 por Daniel de La Toche, Senhor de la Ravadière. E os holandeses que em novembro de 1641, comandado pelo João Cornelis Lichatá, vão invadir o Maranhão também. É bom lembrar que esses holandeses também são calvinistas, são flamengas, que nós vamos até estudar em parte, porque assim, é o momento que está ocorrendo as invasões holandesas na Bahia, Pernambuco,
né? Aí eles acabam tentando expandir pelo Nordeste. Aí uma esquadra holandesa composta por 2.000 homens ancora em solo maranhense, e a partir daí começa a presença dos holandeses no Maranhão, mas isso aí é um outro fato que a gente vai falar num outro momento, tá certo? Então fica aí o recado, fica um epígrafe para você. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas para chegar onde quer. Confúcio. Se você gostou, se esse conteúdo fez sentido, se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário, ativa as notificações e compartilha para o máximo de pessoas, ok? Vencedores pensam positivo.